Muitas delas lideram importantes pesquisas fundamentais nesse momento de pandemia. Outras estão à frente em áreas como engenharias e nanotecnologia. Muitas inovam, são destaque e procuram dar voz ao trabalho de outras mulheres cientistas e incentivar mais jovens. A presença feminina na ciência e na computação é o tema do Santa Inovação. Não saia daí! No Brasil e em Santa Catarina, elas têm cada vez mais o trabalho reconhecido nos diferentes campos da ciência, como o da computação. Mas a presença das mulheres entre pesquisadores e no mercado é ainda pequena em algumas áreas. E quando se fala em postos de liderança, o desafio é ainda maior. Vamos conhecer no Santa Inovação, aqui na TVAL, histórias de mulheres que chegaram lá e projetos de estímulo à maior participação delas na ciência e também na tecnologia. E para conversar com a gente, estão conosco aqui de forma remota a Luciana Bolan Frigo, coordenadora geral no país do programa Meninas Digitais, também da Sociedade Brasileira de Computação e professora do Departamento de Computação da UFSC em Araranguá. Luciana, muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. É um grande prazer poder participar do programa. Perfeito. E também com a gente a Josiane Budni, professora no curso de Biomedicina e do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unesc. Ela é pesquisadora e seu trabalho resultou em um prêmio do programa Mulheres na Ciência em 2019. Josiane, bem-vinda. Olá a todos, obrigada. É um prazer estar aqui e contar um pouco da minha história como mulher na ciência. Perfeito. Vamos começar então com você, Luciana. E já te pergunto o seguinte para abrir o programa Santa Inovação de hoje. O trabalho das mulheres na ciência, incluindo aí, como eu falei na abertura da computação, tem tido cada vez mais representatividade, ficado mais evidenciado, pelo que a gente percebe. Isso é uma verdade? A representatividade ainda é muito pequena, né? É uma área onde a gente tem a presença feminina escassa, né? A gente tem nos cursos, as mulheres são predominantes nos cursos de ensino superior, no entanto, em algumas áreas, como na área da computação, elas não chegam a 20% na maior parte dos cursos. Né? Então, assim, a gente vem buscando essa representatividade, mas ela ainda é bastante pequena. Josiane, na área da ciência aí, a gente percebe que a presença das mulheres cientistas, ela se concentra mais, por exemplo, ali na área da saúde, né? Enquanto aí nas questões mais da computação, ainda se percebe aí que são minoria. Ao que se deve isso? É mais uma questão de vocação, de falta de oportunidade no mercado? Como é que você enxergaria essa questão? Olha, ainda a gente, nós falamos muito, né, que a mulher ainda faltam muitas oportunidades para elas, né, para chegar até onde nós estamos agora, né, por exemplo, eu, a Luciane. Então, é mais por questão de oportunidade e ainda a gente tem um mundo, a gente tem que pensar isso ainda, né, que estruturalmente tem a parte machista, que isso acaba deixando a mulher um pouquinho de lado e ela não consegue muitas vezes atingir ainda, né, a maior escolaridade e não consegue ainda chegar nos postos maiores, né? Então, com certeza ainda falta um pouco de oportunidade, né, para as mulheres, com certeza. Como curiosidade aí, Josi, aproveitando, né, para a gente complementar, historicamente, né, até mesmo através de pesquisas aqui da produção do programa Santa Inovação, lá num passado bem distante, as mulheres já foram maioria nessa área, né, e no decorrer do tempo aí foi se perdendo e existem cursos aí que estão formando turmas inteiras apenas de homens, né? Existe alguma perspectiva de mudança e a gente voltar lá para esse início, quem sabe as mulheres talvez não sejam maioria, mas que fique um pouco mais equiparado? Olha, sim, com certeza. Eu posso falar porque pela minha experiência em sala de aula, né? Que eu estou no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, mas também eu atuo na graduação. E como eu dou aula no curso de biomedicina, é incrível a discrepância entre mulheres e homens nesse curso, né? E esse curso é um curso bastante voltado, ele tem um leque muito grande,
quando a gente fala, né, na profissão, em diferentes áreas de atuação, mas ele pode seguir para pesquisa, né, e chegar em programas de pós-graduação e o indivíduo se tornar um cientista. Então, o que a gente percebe que a cada turma que nós formamos de 30 alunos, de 20 alunos, a gente tem 3, 4, 5 homens e o restante mulheres. Uhum. Então, a representatividade das mulheres hoje, na área da saúde, ela está sendo cada vez maior. E isso é bom. Ótimo. Está aumentando, mas ainda não estamos com os números ideais, como deveriam ter. Isso, exatamente. Perfeito. E Luciana, tentando buscar essa equiparação aí, que surgiu então aí há cerca de uma década, o Meninas Digitais. É um programa nacional que busca estimular a participação das jovens, né, das meninas, nessa área. E você representa nacionalmente, aqui de Santa Catarina, representando nacionalmente aí, né, esse programa. É um programa, né, Meninas Digitais. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente desse Meninas Digitais e como que ele vem trabalhando nessa questão aí para aumentar o número de mulheres, não só na computação, como na tecnologia em si, né? Isso. O programa Meninas Digitais, eu venho coordenando o programa há um ano, cerca de um ano, juntamente com o professor Cristiano Maciel, que é da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, nós temos aí uma dupla de coordenadores, né? E esse programa ele surgiu com o intuito de fomentar, né, atrair mais meninas para a área da tecnologia, porque a gente sabe que é um campo que tem uma infinidade cada vez maior, tem um número cada vez maior de vagas, né, disponíveis de mercado de trabalho, faltam profissionais em geral, ou seja, é um grande nicho para qualquer profissional, independente de gênero, né, mas a gente percebe que há uma falta muito grande da representatividade das mulheres, né, então a gente não tem mulheres. E por que a gente não tem mulheres? Né? Aí eu corroboro com as palavras da Josiane, aí, então tem bastante complexo, né, toda essa questão, bastante complexa toda essa questão de como que a gente encontra, né, as causas, mas a gente tem aí uma série de hipóteses, né, que a gente tem trabalhado, que são as mais comuns, que é a questão do preconceito, né, de dos próprios estereótipos que são criados acerca de determinadas profissões, como, por exemplo, o profissional da computação, né, que é aquela pessoa nerd, que não tem vida social, que vai ter que deixar de lado a família. Então, assim, as meninas não se identificam, alguns meninos não se identificam e muitas meninas não se identificam com esse perfil, né? Então, elas vão dizer, eu quero ter uma família, eu quero ter vida social, Então, por que eu vou escolher essa profissão? Né? Mas foram estereótipos que foram criados. E por que eu digo que foram criados? Porque a minha rede me diz que esse estereótipo, né, não funciona mais. Se algum dia já funcionou, hoje ele não, né, praticamente inexistente. As minhas colegas, grande parte delas são mães, né, têm suas vidas socialmente normais, como profissionais de qualquer outra profissão, né? Então, assim, de outros campos de atuação. Então, assim, não seria esse, né, um dos motivos pela não escolha, ou ao menos não deveria ser, né, um dos motivos da não escolha. Depois tem a questão da própria família, né, questão social, que tem a influência do pai e da mãe. Não, eu acho bonito a filha ser médica, ser advogada, né, engenheiro da computação, todo mundo torce o nariz, mas por quê? Por que tu quer? Tem certeza? Né? Então já começa a questionar aí, Entendi. Né, esses pontos de ser uma profissão boa ou não ser boa por causa da visão, por causa dos estereótipos. Outro é o próprio desconhecimento da área, né? Eu sempre falo que todo mundo sabe que faz um médico, todo mundo sabe que faz um dentista, todo mundo sabe que faz um advogado, mas nem todo mundo sabe o que faz, né, um cientista da computação, um engenheiro da computação e algumas outras profissões também relacionadas à área. Então, esse é o nosso papel aí em estar divulgando isso. E o programa Meninas Digitais tem basicamente esse foco, né, que é trazer as meninas, mostrar para as meninas que se elas gostarem da área, sim, elas podem seguir essa área, porque é uma ótima profissão, né, um ótimo ramo para se atuar. E depois
a gente faz oficinas que, né, permitem com que elas experimentem diversas áreas, porque a gente não tem um único campo de trabalho na computação. Existem vários campos de trabalho. Então, às vezes, você não se encaixa em um, mas você pode se encaixar nos outros campos que existem, nas outras possibilidades que existem. Né? E o programa é um programa nacional, que foi criado pela Sociedade Brasileira de Computação, e vem aí atuando, vem crescendo nesses últimos 10 anos. Hoje a gente tem mais de 100 projetos parceiros cadastrados. Os projetos parceiros são, em grande maioria, da academia, né, de universidades federais, de institutos federais, de universidades particulares, comunitárias, que fazem localmente ações visando fomentar a atração de meninas para a computação. Então, eles entram lá no nosso site, se cadastram e a gente forma aí uma grande comunidade. A gente vai falar ainda durante esse programa um pouquinho mais do Meninas Digitais, que é bem interessante, para a gente saber como que as meninas podem ingressar, qual a idade, né, de que idade até que idade, a faixa etária, mas elas também precisam de exemplos positivos, assim como a Josiane, que foi premiada recentemente, e a gente vai falar desse prêmio importante para Santa Catarina, pessoalmente para a Josiane também, acredito que mais importante ainda, né? A gente vai abordar sobre isso, mas eu quero convidar vocês duas e também a você que nos assiste de casa aqui pela TVAL, para a gente conhecer um pouquinho da realidade de outras mulheres catarinenses que vêm se destacando nessa área, então, aqui no estado. Vamos acompanhar a matéria de Leneza Cras. Apesar da notoriedade e do espaço que elas conquistaram nas últimas décadas, apenas 28% de pesquisadores mundiais são mulheres, segundo o Instituto de Estatística da Unesco. Mesmo com um longo caminho a percorrer, não faltam histórias bem-sucedidas de mulheres e de seus trabalhos nos diferentes campos da ciência. Nós conversamos com algumas delas, donas de histórias inspiradoras. Como a Márcia, pesquisadora premiada e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi a primeira aluna do sexo feminino no curso de Engenharia Mecânica da Unicamp. Era um sonho meu trabalhar com espaço. E aí eu me formei em Engenharia Mecânica e fui trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na área de controle térmico de satélites, onde eu fiquei por alguns anos. Depois eu saí para fazer meu doutorado e no retorno do meu doutorado eu vim trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu coordeno um laboratório de tubos de calor e esse laboratório nasceu quando eu ainda era funcionária do INPE, quando eu estava buscando uma interação com a universidade, e dentre as universidades que foram procuradas eu descobri a Universidade Federal de Santa Catarina, que se interessou muito pela linha de pesquisa e começou aí uma interação muito interessante com o Departamento de Engenharia Mecânica. E aí quando eu voltei do meu doutorado, eu voltei direto para cá e o meu objetivo era realmente ser pesquisadora da universidade. Beatriz e Letícia usaram todo o conhecimento em biotecnologia e farmácia e fundaram uma empresa de nanotecnologia na capital. Foi na época da graduação, durante a iniciação científica, que começou o meu interesse pela pesquisa. Naquela época, então, eu já sabia que queria seguir trabalhando com pesquisa na minha formação. Então, eu fiz meu mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina e tive a oportunidade também de fazer um doutorado em cotutela na Universidade de Grenoble, na França, que contribuiu muito para a minha experiência e para o meu crescimento profissional. Depois do doutorado, eu segui para um estágio pós-doutoral na UFSC, onde eu conheci a minha sócia, e foi quando a gente viu a oportunidade de levar o conhecimento aí adquirido em anos de pós-graduação na área de nanotecnologia. Eu sou formada em Química pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Logo depois que eu me formei, eu sempre tive muito interesse em pesquisa científica. Eu já ingressei no mestrado e depois no doutorado, trabalhando já com nanotecnologia. E depois vim realizar meu pós-doutorado no programa de Biotecnologia e Biociências da Universidade Federal de Santa Catarina. E durante esse pós-doutorado, com um grupo de pesquisa que trabalhava com soluções muito aplicadas, né, para gerar um retorno à sociedade, novos produtos, novas soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas, a gente decidiu então iniciar um novo negócio para efetivamente levar esses produtos e essas soluções que estavam sendo desenvolvidas nas bancadas dos laboratórios para a comunidade.
Isabela é professora do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, com pesquisas voltadas à participação feminina na ciência e tecnologia. Ela ainda atua em outras frentes na área da computação. Tive a oportunidade de ser convidada para um painel chamado Women in Engineering, promovido pela I3E Computer Society, dentro de um evento internacional. Sou editora-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação e também sou coordenadora da Comissão Especial de Interação Humano-Computador junto à Sociedade Brasileira de Computação. Sabemos que a liderança feminina ainda é uma questão a ser discutida e ainda é um desafio. Porém, sabemos que é importante essa representatividade junto aos diversos setores da sociedade. Muito interessante, né, meninas? Histórias aí que realmente incentivam muitas outras meninas, jovens aí a entrar nessa área também. E eu não poderia deixar de perguntar para vocês também, né, Luciana, Josi, começar com você, Josiane. Como é que você entrou nessa carreira? Quais foram os principais desafios ao longo desses anos? Como é que você chegou até onde você está nesse momento, numa posição de destaque nessa área? Bom, eu iniciei, né, com a graduação. Eu realizei na UFSC, né? Então eu fiz farmácia, análises clínicas. Então eu ingressei na farmácia e logo eu já fui em busca de uma bolsa para eu né, me manter na universidade. E aí eu me deparei com um laboratório onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Então, na segunda fase, eu já entrei para a iniciação científica, que é o primeiro passo para ingressar, né, na carreira acadêmica. E de lá para cá, eu fiz aí o mestrado, fiz o doutorado. O doutorado eu fiz uma parte na Espanha, fiz um sanduíche, voltei, retornei, terminei o meu doutorado, vim para a Unesc, porque a minha intenção era ficar aqui na região sul, considerando que o meu marido estava aqui, a minha família, enfim, e a universidade é muito boa também, e destaque em pesquisa. Eu vim para cá e fiz um pós-doutorado. Fiz o pós-doutorado e logo ingressei no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde em 2013. E desde lá eu venho trabalhando com a minha linha de pesquisa, doenças neurodegenerativas, né? Então eu trabalho com doença de Alzheimer e envelhecimento. E ao longo da minha carreira, eu fui adquirindo, então, algumas conquistas na minha carreira, como bolsista do CNPq, a nível 2, e agora, mais recentemente, então, eu ganhei o prêmio da L'Oréal. E aí, então, foi o auge da minha carreira até então, né? Fico muito feliz com esse prêmio. Já antecipo os parabéns, mas a gente vai falar ainda desse prêmio no próximo bloco. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Luciana Frigo também nessa área, né, Lu? Mas eu gostaria de parabenizar a Josiane, porque esse prêmio L'Oréal é um prêmio muito, muito requisitado, né? E todo mundo quer ganhar, então, parabéns. Isso aí, muito obrigada. Imagina a felicidade. Bom, eu também sou formada na UFSC, né? Eu fiz graduação em Engenharia de Controle e Automação Industrial. Há 25 anos atrás, eu entrei na universidade. Fiz mestrado, doutorado na UFSC também. Depois, eu fiz parte do meu doutorado, no caso foi um doutorado cotutela, que a gente chama, né, na França, e tem uma dupla diplomação, diploma pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de Toulouse, na França. Depois que eu terminei o meu doutorado, eu resolvi ingressar no mercado de trabalho, então eu não fui direto para a academia, né? Eu atuei em duas grandes empresas, uma em Santa Catarina e outra em Belo Horizonte, duas multinacionais, e depois resolvi voltar para Santa Catarina, por questões pessoais também, como a Josiane. E aí, naquela época, estava abrindo o campus de Araranguá, na área de tecnologia, né, alguns cursos na área da tecnologia. Eu resolvi fazer o concurso e estou aqui até hoje. Perfeito.
Vocês viram que não foi uma trajetória muito fácil, né? São profissionais reconhecidas hoje, mas que tiveram todo um caminho, uma trajetória. Então, para as meninas que estão nos assistindo e que querem um dia chegar a esse patamar também, tem que estudar principalmente, né? Buscar oportunidade, né? E a gente vai conversar mais com elas para que vocês realmente potencializem ainda mais esse interesse. Então, a gente está aqui no programa na TVA, o Santa Inovação, falando de mulheres nas ciências e na computação, conversando com a Josiane e também com a Luciana. A gente vai fazer uma breve pausa e volta já já. Voltamos com o programa Santa Inovação, falando sobre a presença das mulheres aí nas ciências e também na computação, principalmente aqui em Santa Catarina. A gente está conversando com a Josiane e com a Luciana, você que está nos acompanhando aí desde o início do programa, está conosco aí vendo a importância, né, do trabalho, da presença feminina nesses setores, inclusive agora em época de pandemia também. Josiane, fala para a gente aí a respeito do teste de Covid que está sendo realizado aí, né, dentro dessa questão da biomedicina. Isso, o nosso curso, né, de biomedicina, ele está realizando testes para COVID, então ele está recebendo amostras para realizar. A gente tem um laboratório especializado nisso, com toda a biossegurança, né, então a Unesp está com toda uma estrutura preparada para isso, e realizando os testes para COVID. Assim como nós temos pesquisadores do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, incluindo eu, né? Estamos fazendo trabalhos relacionados com pacientes, indivíduos que foram infectados pelo COVID. Então, nós temos, inclusive, uma professora, a professora Gislaine Zilli-Hells, que ela ganhou um projeto do CNPq que vai trabalhar justamente com a saúde mental do indivíduo que foi infectado pelo COVID. E eu também estou realizando um trabalho em parceria com a professora Gislaine para avaliar a cognição, a memória desses indivíduos a longo prazo, esses indivíduos que foram infectados com o COVID. E no meu caso, como eu trabalho com os idosos, né, eu vou pegar, vou estudar indivíduos idosos que foram infectados pelo COVID e que estiveram internados ou não na UTI. E vamos acompanhá-los até 2 anos para saber qual o prognóstico do COVID. O que pode ter causado a longo prazo a infecção pelo COVID. Interessante isso. Pode, né, de repente, se multiplicar para outras regiões do país Sim, também. Com certeza. Partindo aqui de Santa Catarina. Sim, né? Exatamente. Perfeito. E Luciana, já na linha de frente ali a gente fala muito em máscaras, proteção, álcool em gel, higiene, e a Universidade Federal não é diferente também, está trabalhando nessa linha. Vocês estão trabalhando com a impressão de máscaras face shields, é isso? Isso, a gente, logo que iniciou a pandemia, né, a gente percebeu que nós, principalmente nós da tecnologia, tínhamos as impressoras 3D e havia um movimento que veio de fora, né, das universidades no exterior, e a gente percebendo isso, a gente viu que a gente poderia colaborar também, e nós temos, nosso laboratório aqui, pelo próprio projeto Meninas Digitais, né, que a gente faz uso da impressora 3D nas oficinas com as meninas. A gente tinha lá uma impressora que estava parada, e assim aconteceu nos outros laboratórios da universidade, e no IFSC também. A gente reuniu os esforços, né, nos juntamos, vários professores, e começamos a produzir as máscaras e distribuímos aí para a Secretaria de Estado, dos municípios, né? Dos municípios da região. Então, e até do Rio Grande do Sul também a gente teve distribuição dessas máscaras que foram, né? A gente tinha falta no mercado, uma falta absurda, e a necessidade crescendo. E aí a gente também recebeu apoio das pessoas que encaminhavam materiais para nos auxiliar, né? Então foi tudo um trabalho voluntário aí, de toda a equipe, e também de doações para a gente conseguir produzir essas máscaras.
Perfeito. Para quem nos acompanha e não sabe o que é Face Shield, né? Pode estar se perguntando o que é Face Shield. É aquela máscara transparente que é como se fosse uma segunda proteção, né? Isso. Principalmente para a região dos olhos, que não é protegido pela máscara comum. Né? Então, ela tem uma base que ela é feita nas impressoras 3D, né? Então, de um material mais rígido, e depois aquela placa de acetato que vai na frente e protege o rosto das pessoas. Ótimo. Josi, vamos falar do seu prêmio agora, né? Vamos. No ano passado, recebeu, então, o Prêmio L'Oréal da Associação Brasileira de Ciências. É um reconhecimento aí ao incentivo às mulheres cientistas. Tem uma questão de uma premiação também que é para você desenvolver em pesquisas. Já utilizou esse recurso, já tem projeto para esse recurso e fala também aí do seu sentimento, né, em ser reconhecida com essa tão importante premiação. Então, esse prêmio é um prêmio muito importante na nossa área, né? Então, o Prêmio Mulheres na Ciência da L'Oréal, Unesco e ABC. Então, ele tem, esse ano já é a 15ª edição. Eu ganhei ano passado, em 2019. Esse prêmio, ele, na verdade, é um programa em que todas as mulheres do país, elas podem participar, e apenas 7 delas são escolhidas. E eu estava entre as 7. Isso é muito gratificante, né? Para quem é pesquisador, enfim, porque é um reconhecimento enorme para o nosso projeto. O meu projeto está relacionado com distúrbios do sono e a doença de Alzheimer, né? Então, como o distúrbio do sono pode ser um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, uma parte do meu estudo são com animais, com ratos e camundongos, e outra parte é com humanos. Essa parte com humanos era para começar agora, início do ano, só que em função da pandemia eu não pude iniciar ainda. Então, provavelmente eu só vou poder iniciar esse projeto quando a gente tiver segurança para sair, né, nas casas ou chamar, né, os indivíduos para o projeto. Então, por enquanto, ele está parado. Agora a gente está dando início, né, porque a gente teve que parar também um período que a gente não podia ir até a universidade também. Então, agora a gente retomou as atividades e algum tempo, né, e ainda mais que eu tive um tempo afastada da universidade porque eu estava grávida e ganhei os bebês, então eu fiquei 4 meses de licença. Em função disso eu me afastei, agora eu retornei e a gente vai iniciar os experimentos em animais. Perfeito. Parabéns pelo prêmio, né, mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns também pelos gêmeos aí, que são recentes, tem 4 meses, né? Sim. 4 meses de vida. Exatamente. Então, parabéns duplamente, né? E é um orgulho para Santa Catarina e um orgulho para a gente ter, né, você aqui também no programa Santa Inovação. Luciana, vamos falar agora da ciência da computação. A gente pensa em ciência da computação, pensa muito no mercado, né, aí para os meninos, para os homens e as mulheres mais como usuárias, né? Que não seja uma visão preconceituosa, mas é uma visão meio que geral, mesmo, né? Existe algum estudo aí da presença feminina aqui no estado de Santa Catarina ou no país, se chega a 20%, se ultrapassa esse número, a presença feminina? E eu deixei no bloco anterior uma pergunta no ar também, que eu já quero emendar, com relação aí ao Meninas Digitais, né? De que idade até que idade, qual a faixa etária e como é que elas fazem para ingressar, para a gente tentar mudar esse número aí? Quanto à idade das meninas, varia de projeto para projeto. Como eu falei, são mais de 100 projetos por todo o Brasil, né? Cada projeto tem ações individual, então elas fazem as ações de acordo com a estrutura, com o público-alvo, né? Então teria que buscar as universidades, institutos federais locais ou o nosso próprio site, meninas.sbc.org.br, buscar lá o projeto que está mais próximo da sua região, da sua localidade, e entrar em contato diretamente para saber, né, como poder participar do projeto. Mas, em geral, né, a maior parte dos projetos atuam com meninas desde os 7 anos, né, a idade de alfabetização, até o ensino médio. Na verdade, a gente continua isso na graduação, porque
A boa parte das monitoras, né, dos projetos são alunas de graduação, porque a gente também atua na retenção dessas meninas, porque não adianta as meninas chegarem na universidade e depois não terminarem o curso. Então, elas precisam desse apoio também dentro das universidades. Então, né, vai aí por toda a vida, vamos dizer assim, né, dessas meninas e mulheres que o projeto e o programa atuam. Perfeito. Eu vou escolher você, Josiane, para representar as duas nesse momento. A gente tem 1 minutinho para encerrar o programa. Deixar aí uma mensagem final para as meninas, né? E também falar dos desafios dessa área, mas principalmente para incentivar aí a inovação, o conhecimento, a pesquisa, né? Para quem acompanhou o programa até agora. Então, a palavra está com você, Josi. Muito obrigada. Eu acho que o que a gente tem, né, como uma mensagem, já que a gente já passou por várias situações e chegamos até onde chegamos, é que não desistam, né? Nós sempre vamos ter várias barreiras na nossa frente, isso é natural, mas se a gente desistir, nós vamos estar deixando, né, de lado os nossos sonhos, tudo é possível. Então, se a gente persistir, né, enfrentar as barreiras que nós temos, de forma ética, né, com compromisso, usando a inteligência, a gente vai chegar onde nós alcançamos, onde a gente nem imagina que poderíamos chegar. É só a gente deixar de lado o medo e ir em frente. Então, o recado que eu tenho para as mulheres, para as meninas, não desistam, estudem, conhecimento ninguém tira da gente, e a gente vai muito longe com conhecimento. E se precisarem de ajuda, procurem lá a Luciana do Meninas Digitais também, né? Assina embaixo, né, Com Luciana? certeza, é exatamente isso. Coragem e siga em frente, os problemas todo mundo tem, todas as áreas têm, homens têm, mulheres têm, mas é ir atrás dos sonhos. Perfeito, José. Perfeito, então. Hoje falamos, então, sobre as mulheres nas ciências e na computação, principalmente aqui em Santa Catarina, e conversamos com a Luciana Bolan-Frigo e a Josiane Budni. Muito obrigado, meninas, e obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TVA no programa Santa Inovação. Até o próximo programa.